Olá, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Manhã de sexta-feira, rapaz, hoje é sexta-feira, e é mais um dia que o Senhor preparou para mim. É mais um dia que o Senhor preparou para você, né? Sexta-feira hoje é dia 27 de junho de 2025, rapaz. Manhã de quinta-feira, tá chovendo. Você que vai trabalhar agora, tá chuviscando, tá chovendo. Então presta atenção aí, você que vai pegar a moto, né, para trabalhar, tá chovendo, né? Tá chuviscando, então toma cuidado aí, né? Pega a capa de chuva, né? Com sombrinha não dá, né? Ô modão, tá chovendo, rapaz, tá chovendo. Hoje é quinta-feira, dia 20. Hoje é quinta? Não, rapaz, hoje é sexta. Ô modão, hoje é sexta-feira, rapaz. Hoje é sexta-feira. Onde você escutou falando que era quinta, se apaga. Hoje é sexta-feira, viu? Sexta-feira, dia 27. Sexta-feira. Ô, Modão, você nem falou pra mim que hoje era sexta-feira, rapaz. Hoje é sexta-feira, dia 27 de junho de 2025. Apaga tudo que você ouviu falar de 26 aí, de quinta-feira, né? Mas não é quinta não, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, rapaz. Sexta-feira, sextou com chuva. Manhã de sexta-feira, tá tudo bem com vocês? Como diz o pessoal que faz, que usa a internet, né? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Gente, graça e paz, eu sou o pastor Paulo da Igreja Batista Seara, né? Tá tudo bem? Graças a Deus. Deixa eu pegar aqui para mim falar do pessoal, né? O pessoal que tá sempre nos ajudando aí. Presta atenção, você que tá em casa aí, né? Chegou do serviço agora, né? Chegou do trabalho agora, vai descansar, né? Ah, que legal, vai descansar. Muito bem, vai descansar, né? Vai descansar os cambitos, como dizia o outro lá na roça. Vai descansar os cambitos, né? Vai descansar. Ô, irmão Adão, bom dia. Hoje é sexta-feira, rapaz. Sexta-feira, tá chovendo, né? Deixa eu pedir para você ajudar a gente em intercessão, né, oração. Ontem à noite, por volta de umas 22h30, mais ou menos, né, um terrível acidente ali na pista. Antigamente era Nicolau Marrote, né, que vai para sentido do Corumbataí, a Japi, Corumbataí, sabe? Passa aí, passando pelo posto Cacareco ali, você vai no sentido, né, a Japi, lá em frente da ETA 2, na frente da ETA 2 de Ajapi, ele tem a fazendinha ali, sabe ali? Um acidente terrível ontem ali à noite, e eu não sei se teve alguma coisa mais grave, né? Sei que foi um acidente terrível, 2 carros bateram frontalmente. Então, pedir para que Deus possa entrar nessa situação, né? Não sei como é que tá, se hoje uma coisa mais grave, mas um terrível acidente ontem, por volta das 22h15 da noite, né? Um acidente ali na pista que liga Rio Claro a Japi, né? Ali de frente à Fazenda São José, um pouquinho para frente da Fazenda São José ali, um acidente envolvendo, a princípio que eu vi foi 2 veículos, né? 2 veículos. Então, que bateram frontalmente. Então, que Deus entre na situação, né, que não, tomara a Deus que não tenha acontecido coisas mais graves, né? Ontem à noite, por volta das 22h15, um terrível acidente na pista que liga Rio Claro a Japi, né? Ali de frente a ETA 2, que vai ali, tem a fazendinha, passando a Fazenda São José, tá bom? Tomara a Deus que não tenha acontecido nada de mais grave. Manhã de sexta-feira, 27. Deixa eu falar aqui do ponto do assado. Presta atenção aqui, ó.
Ponto do Assado, ó, na Rua 6, entre avenidas M47 e M49. Ô, irmão Adão, presta atenção aqui, irmã Laura, presta atenção. Sirlene, presta atenção aqui. Ô Mirley, presta atenção, ó. Ô Maria Madalena, ouve o que eu vou te falar. Olha, Ponto do Assado, presta atenção. Tá lá o César, tá lá o Tiago também, tá bom? Para você fazer a sua encomenda, presta atenção. Olha, costelão com mandioca. Rapaz, eu com fome. E o Tiago faz esses trem, né, rapaz? Olha aqui, costelinha, frango com batata. Que delícia, né, rapaz? Um domingão. Olha, tira sua esposa do fogão. Tira sua esposa do fogão. Olha aqui, Ponto do Assado, frango assado, costelão com mandioca. Eita! Olha aqui, costelinha, frango com batata, pernil, maionese. E a encomenda, presta atenção, a encomenda você pode ligar aqui no telefone. Olha, salva o telefone aí. 97146-6948. Eu quero inclusive agradecê-los, né, pelos frangos, né, que eles doaram pra gente lá pra clínica, né, no último domingo. Rapaz, olha, vou falar uma coisa pra você, foi uma bênção mesmo, né? Então agradecer ao Tiago, agradecer ao César, né, todas as pessoas que ali estavam, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas todas as pessoas que estavam ali. Ponto do Assado, presta atenção. Ponto do Assado, Rua 6, entre avenidas M47 e M49, tá bom? Ali, ó, você chegou ali na Rua 6, entre avenidas M47 e M49, né? Você vai ver já Ponto do Assado. E olha, e reserva o seu assado para você no domingo, né? Reserva o seu assado no domingo. Tem costelão com mandioca, tem costelinha, frango assado com batata, pernil, tem um monte de coisa lá para você ver, viu? Ponto do Assado, meu amigo Tiago tá lá e meu amigo também o César também tá lá. Para você encomendar, fazer a sua encomenda, você vai ligar 97146-6948. Ah, você não entendeu? Eu vou falar de novo. Rognaldo, marca o telefone aí, ó. 97146-6948. Vou falar outra vez. 97146-6978. Ponto do Assado, rapaz. Quem vai lá que o Tiago tá lá te esperando, o César também tá lá te esperando, viu? Ponto do Assado, na Rua 6, entre avenidas M47 e M49. Manhã de sexta-feira, deixa eu falar aqui para você da Clínica Terapêutica Transcender. Clínica Terapêutica Transcender. Olha, a clínica de Rio Claro, presta atenção. Nós temos médico, campo de futebol, piscina. Ah, pastor, mas tá frio, mas daqui a pouco vem o calor, ué. Tá bom? Tem piscina, campo de futebol. Deixa eu falar o que tem mais. Olha, tem lá, tá lá a dona Thaís, tá lá o Rogério, tá lá a Bruna, tá, quem mais tá lá? O Arilson. O terapeuta, né? Arilson. Tá lá o Arilson, tá lá também o Fábio Veronese. Nossos terapeutas lá, né? Tá lá também, olha, o Vitor, que é nosso psicólogo, né? E também a Laura. Clínica Terapêutica Transcender, rapaz. A clínica de Rio Claro. E também, sabe quem tá mais lá? Tá a Alexandra, que é a nossa enfermeira, tá bom? Clínica Terapêutica Transcender, a clínica de Rio Claro. Tá com um problema aí? Álcool, droga? Álcool, droga? Presta atenção. Chama nós queremos ajudar você. Clínica Terapêutica Transcender. Clínica Terapêutica Transcender. A clínica de Rio Claro. Olha aqui, ó, presta atenção aí. Chama no Messenger. Tá bom? Nós ajudamos você. Clínica Terapêutica Transcender. A clínica de Rio Claro. Deixa eu falar aqui do Pilates, presta atenção aqui, ó, Pilates, né? LB Studio de Pilates, presta atenção aqui, ó. Olha aqui, ó, reeducação postural, né? Você que senta torto. Irmão Adão, tem que sentar reto na mesa. Tem que falar para os meninos sentar reto na mesa, não pode sentar do lado. Olha aqui, reeducação postural. Olha aqui, flexibilidade muscular, né? E redução de dores crônicas. Tá com dor crônica aí?
Dor crônica? Então presta atenção. LB Estúdio de Pilates, rapaz. LB Estúdio de Pilates. Ó, deixa eu falar pro seu telefone aqui, ó. 99737 3053. 99737 3053. Cadê o pessoal lá de Descalvado, rapaz? É o pessoal de Descalvado, de Limeira, Piracicaba. Pessoal de Ibaté, pessoal de São Carlos. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha aqui, ó. Entra aqui no Instagram, ó. Instagram. Tem um Instagram aqui do pessoal lá, que é assim, ó. @Estúdio LB Pilates. Vou falar de novo, ó. Estúdio, Estúdio, ó. Estúdio LB Pilates. Né? Vai lá. Tá com dor aí nas costas? Tá com dor nas costas? Vai lá, viu? LB Estúdio de Pilates. Deixa eu mandar um alô aqui também lá pro pessoal, pra Elisandra e pro Rafael. Deixa eu colocar o trem aqui, né? Elisandra e o Rafael. Que é tudo ao vivo. Deixa eu falar aqui, ó. Empório Nosso Natural. Ó, presta atenção. Empório Nosso Natural. Produtos naturais. Olha aqui. Encapsulados. Ó. E produtos aromatizados. Aromáticos. Produtos aromáticos. Produtos aromáticos. Então você que gosta de fazer uma academia, quer manter o corpo esbelte, né? Vai lá na academia, depois você tem que tomar um negócio lá. Então presta atenção aqui, ó. Empório Nosso Natural. Empório Nosso Natural. Empório Nosso Natural. Olha, o WhatsApp do pessoal para entregar, viu? É 99358-5857. Muito fácil. Tá lá Elisandra, tá lá também o Rafael, meu amigo Rafael. Então presta atenção, ó. Empório Nosso Natural, né? Tá precisando aí, ó. Produtos naturais encapsulados e produtos aromáticos. Rapaz, presta atenção aí, viu? O Instagram deles lá é assim, ó. @Empório Nosso Natural. @Empório Nosso Natural. Para você entrar em contato com o pessoal lá, viu? E aceita encomenda também. Você pode ligar lá, você vai entrar. Aí pergunta: tem isso aqui? Tem. Tem isso aqui? Tem. Tem isso aqui também? Tem. Tem isso aqui também? Tem. Isso aqui lá também tem. E aquele outro lá também tem? Tem também, viu? Deixa eu falar aqui para você da Icar Passageiros. Icar Passageiros. Você que utiliza, né, carro por aplicativo, Icar Passageiros. O aplicativo de Rio Claro para toda a região. O aplicativo de Rio Claro para toda a região. O aplicativo de Rio Claro para toda a região. Icar Passageiros. Nós levamos e trazemos você com segurança, viu? Icar Passageiros. O aplicativo de Rio Claro para toda a região. Nós levamos você para Limeira, para Campinas, para São Paulo, para o Brasil inteiro. Icar Passageiros. O aplicativo de Rio Claro para toda a região. Você que vai viajar, né? Vai viajar aí e precisa pegar o avião, né? Lá em Campinas, lá em São Paulo, nós levamos você, viu? Icar Passageiros, o aplicativo de Rio Claro para toda a região. Icar Passageiros, rapaz. Manhã de sexta-feira, 27, sexta-feira, que tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Tá chovendo, viu? Tá chovendo. Deixa eu falar aqui da Smokehouse, hamburgueria. A minha filha falou: pai, tem que falar que é gourmet. Gourmet. A Meire fala: pai, é gourmet. Pai, você tá falando errado, é gourmet. Então aqui, ó, Smokehouse Hamburgueria. Smokehouse Hamburgueria. Presta atenção, você que tá aí, né? Hoje é sexta-feira, né, rapaz? Vai levar a esposa para dar uma volta, vai levar a namorada para dar uma volta, ou se você quer comer em casa lá, né? Então o pessoal entrega para você através do iFood. O pessoal entrega para você aí
no bem-estar da sua casa, viu? Olha aqui, ó. Olha, presta atenção que eu vou te falar. Olha, Smokehouse Hamburgueria, né? Hambúrguer, presta atenção aqui, rapaz. É desse tamanho aqui, ó. Olha o tamanho do hambúrguer. É desse tamanho aqui, ó. Smokehouse Hamburgueria. O casal tá lá, né? O casal tá meio apreensivo, meio sumido. O Thiago também. O Thiago pensa que me engana, né? O Thiago. Tá tudo apreensivo por causa do jogo do Palmeiras amanhã, né, mano? Vou torcer pra vocês. Ô, casal, eu vou torcer pro Palmeiras amanhã. Vou torcer. Cadê a Cidinha? Que lá da 57. Cadê a Cidinha? Cadê o Ananias? Cadê o Nenga? Professor Nelsinho? Vou torcer pra vocês amanhã. O Thiago Palmeirense também. O Thiago Palmeirense. Vou torcer pra vocês amanhã. Vou torcer. Pra dar tempo de vocês comprar passagem. Aproveita e encomendar antes do jogo. Que vai vir embora amanhã. Vai vir embora amanhã. Vai vir embora, eu tô falando. Vai vir embora amanhã, rapaz. Vai vir embora amanhã. Será que não dá tempo de comprar passagem? Vai ficar lá. Aí vai vir só semana que vem. Então dá tempo aí de vocês comprar passagem amanhã, viu? Amanhã, lá na Copa do Mundo de Futebol lá, né, rapaz? Tá tudo. O Thiago tá apreensivo. O Nenga nem dormiu. Enquanto o Nenga pra rua aí, o Nenga vai buzinando. O Nenga nem dormiu direito. O professor Nelson, então, misericórdia. E a Cidinha, lá da 57? Meu Deus do céu. Todo mundo apreensivo, né? A irmã André também. Ó, deixa eu falar aqui. Não adianta você ficar nervoso. O último campeão mundial da América do Sul, você sabe quem foi, né? Sabe quem foi, Thiago? Você sabe, irmão Adão? Pergunta do dia: quem foi o último campeão do mundo aqui da América do Sul? Se você sabe responder, responda. Manhã de sexta-feira, rapaz, manhã de sexta-feira. Deixa eu trazer uma palavra de Deus aqui para você. Trazer uma palavra de Deus aqui para você nessa manhã de sexta-feira, para você que está em casa. Você que vai pro trabalho daqui a pouco, né? Que Deus te abençoe, viu? Boa sexta-feira para você, né? Que você tenha uma sexta-feira próspera, né? Que tudo que você for fazer, você prospere hoje, né? Não só hoje, todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você estiver enfermo, ora a Deus para que Ele, eu oro a Deus para que Ele cure. Se você está triste, eu oro a Deus para que traga para você a alegria do céu. Se você está mais para lá do que para cá, eu peço a Deus que te dê uma direção, tá bom? Confia no Senhor, confia nele, confia nele. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você que está aqui em Josué no capítulo 6. Josué no capítulo 6. Josué no capítulo 6. Quando fala que o povo de Israel, né, chegou até Jericó e Deus deu estratégias para eles, para que o muro de Jericó viesse ao chão. Então Deus deu estratégia, né? Deus deu estratégia ali, né? Para que o povo, quando ele chegasse, desse 7 voltas em volta de Jericó,
o muro viesse para o chão. E segundo estudiosos, alguns estudiosos dizem que o muro era muito largo. Era muito largo. Né? Diz que havia 2 muros, segundo estudiosos. Eu preciso pesquisar isso aí. 2 muros, né? Então, era uma cidade cercada. Havia em Jerusalém, aliás, em Jericó, só 2 entradas, 2 saídas, 2 portas. Uma para entrar, outra para sair. Então, o povo de Israel rodeou ali os muros de Jericó durante 7 dias. Isso está aqui no capítulo 6, a partir do versículo 18, quando fala sobre isso. Né? E os muros de Jericó, através da estratégia que Deus deu, e Israel obedeceu, veio por terra, caiu por terra. Só que, à frente de Jericó, havia uma cidade chamada Ai. Presta atenção aqui. Havia uma cidade que chamava-se Ai. E essa cidade era uma cidade que não tinha tanta segurança como tinha Jericó. Não era uma cidade totalmente fechada. Era uma coisa mais fácil para que eles pudessem conquistar. Vamos ler aqui? Vamos ler? Capítulo 7, Josué, que diz assim: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Came, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a cidade de Ai. E voltaram a Josué e disseram: Não suba todo o povo, não precisa de todo mundo não. Subam alguns, 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigue-se ali todo o povo, porque os inimigos são poucos. Então não precisa se preocupar. Eu fico pé da vida quando eu ouço alguém que profetiza na vida dos outros, né? Falando assim: não se preocupa não, amanhã vai estar tudo bem, fique em paz. Não precisa orar mais não, não precisa ler mais a Bíblia, não precisa mais fazer nada, que amanhã vai estar tudo bem, vai estar tudo bem. Não vai estar tudo bem. Aí, olha aqui, assim subiram lá do povo alguns 3.000, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os espiões foram lá e falaram assim: precisa ficar tranquilo, vai dar tudo certo, vai, beleza, tudo certinho, só chegar lá e tomar Ai, né? Não precisa ir todo mundo não, só uns 2.000, 3.000, não precisa ir todo mundo. Aí Josué determinou que fosse 3.000 homens, só que chegou lá, os caras fugiram dos homens de Ai, e os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta de Sabarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu-se como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças e disseram: Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar esse povo, o Jordão, né, para nos dares nas mãos dos amorreus, para fazeres perecer? Tomara nós contentáramos e ficássemos além do Jordão? O que eu vou falar agora? Nós perdemos a batalha, né? Aqui. Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouve isso: os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, nos desarraigarão do nosso nome da terra. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Você está os confosco aí por quê? O que está acontecendo? O Senhor falou para ele: Por que está prostrado com o seu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado.
e até tomaram do anátema, e também furtaram, também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram. Você falou, como assim alguém pecou? Como assim? Como assim? Né? Então disse o Senhor, vou de novo, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu conselho que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Alguns viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão tirar do anátema do meio de vós. Deixa eu ver se a vitória era isso mesmo que os né, traduzindo aqui, era isso mesmo que os espias falaram. Era uma batalha fácil. Só que Israel pecou, transgrediram o meu conselho, tomaram do anátema, furtaram, mentiram. Entendeu? Então, o erro não está em mim. O erro está em vocês. Vocês mentiram, vocês enganaram, vocês subtraíram, pegaram do anátema. Né? E aí, olha lá. Versículo 13. Versículo 13. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós. Dentre os vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis do erro, do pecado que está no meio. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. Né? E será que aquele que for tomado com anátema será queimado no fogo. E aí, né? Começou ali, será que é eu? Será que é o outro? Será que é aquele um? Começou. Eu imagino a situação que aconteceu ali, né, naquele dia. Um pensando que era o outro, outro pensando que era um, porque a acusação sempre vai ter, né? Desconfiança piorou, né? O negócio não vai para frente é por causa daquele camarada lá. Às vezes é por causa dele mesmo. O negócio não flui por causa daquele camarada. Não flui por causa do seu pecado, não é por causa dos outros. Né? Aí, ó. Então, versículo 16. Então Josué se levantou de madrugada, fez chegar todo Israel, segundo as suas tribos. Aí fez todo mundo lá, né? Então disse, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabed, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faz confissão dos pecados, e declara-me: o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram lá, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de lá, e a capa e tudo que tinha nele, e disse aqui, ó, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse o Senhor: por que te perturbas? O Senhor, e disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará. E aí ele foi apedrejado até a morte, como diz aqui no versículo 26. Você sabe por que muitas vezes nós, né, eu não posso me excluir dessa situação, a gente não vence batalhas fáceis?
Porque a gente relaxa. Né? Não estou falando que você é relaxado, pelo amor de Deus, vai entender errado. Mas a gente relaxa. Você sabe que uma vez o Senhor me deu uma palavra, que o problema não é a tempestade. O problema é a bonança. Sabia? O problema não é a tempestade. Porque quando o povo chegou ali, né, em Jericó, que Deus deu estratégias para eles, falou, vocês vão fazer assim e assim, rodear a cidade 7 vezes, 7 dias, né? 7 vezes. E na última vocês vão gritar. E o povo fizeram assim, o povo estava buscando ao Senhor. Só que quando chegou em Ai, que eles viram que não era tudo aquilo, ele deu uma relaxada. Né? Então, o problema nosso não é a tempestade, porque na tempestade você ora, você jejua, você vai para o monte, você ajuda os outros na tempestade. Quando a situação está ruim, você vira a noite orando, né? Você vai no monte, quer saber onde tem vigília, quer saber onde tem culto 3 horas da manhã para você ir, quando a situação está ruim. Mas quando a situação está boa, tá tudo certo. Dinheiro no bolso, né? Tá tudo certo, né? Então não esquenta nem a cabeça com isso. O carro tá abastecido, sem problema nenhum. Uhul, é nóis. Então você não há nenhum tipo de preocupação, né? Isso não te preocupa. Agora, quando a situação tá feia, né? A situação tá complicada, aí você ora, você jejua, você quer saber onde que tem culto, quem vai no monte, até posta no Face, olha, eu preciso ir na igreja, você não sabe onde vai ter culto hoje? Eu me lembro que uma vez eu estava passando na rua da igreja, que era ali no São José, né? Depois a gente mudou para o Progresso. Aí uma pessoa desesperada, né, falou assim para mim, escuta, era uma sexta-feira, a gente tinha culto de terça e quinta e sábado. Aí a pessoa disse assim, pastor, estou numa situação complicada, rapaz. Tem culto hoje? Eu queria tanto ir na igreja hoje, mas era sexta-feira, não era dia de culto. Eu falei, hoje tem culto. Para você tem. Entendeu? Aí fui lá, fiz o culto sexta-feira para ela, porque ela estava desesperada. Quando arrumou a situação, o problema, a dificuldade que ela estava, deu linha na pipa, sumiu, foi embora, nem falou obrigado no culto que você fez fora do dia, só para mim ajudar lá. Você entende? Então assim, as pessoas muitas vezes elas procuram Deus quando a situação está ruim, e nós não podemos agir dessa forma, procurar Deus quando a situação está ruim, né? Nós temos que ter personalidade diante do Senhor. Isaías capítulo 29 fala sobre isso, versículo 13. Esse povo me procura da boca para fora, o meu coração está longe de mim, ué. Então, por que eles perderam a batalha? Perderam porque Acã, o zoião, pegou as coisas que não eram para pegar e escondeu lá na tenda dele. E por causa disso, eles perderam a batalha. Então, muitas vezes, nós perdemos a batalha por causa do pecado, que nós não nos arrependemos. Presta atenção. Presta atenção que eu vou te falar. Todos nós pecamos, todos nós erramos, ninguém aqui é santo, né? Todos nós erramos, pecamos. Mas a questão é de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender do que falamos, do que pensamos, entendeu? Precisamos nos arrepender. Só que enquanto a gente não se arrepende, a gente fica parado. Para no tempo. Todo mundo evolui. Você não. Porque está em pecado. Quando eu falo que está em pecado, eu não quero aqui julgar ninguém. Pelo amor de Deus, não vai entender errado. Não estou julgando. Mas, Senhor, eu cometi um pecado, por favor. Né? Ontem lá no culto da noite, cheguei para fazer o culto da noite na clínica lá, né? Aí tinha duas pessoas conversando, discutindo, não discutindo de briga, nada disso, mas discutindo. Aí me chamaram, pastor, vem cá, ele falou isso.
O outro falou, não, eu não falei isso. Eu falei, mas espera aí, deixa um explicar primeiro, depois para mim entender o que vocês estão falando, eu não estou entendendo nada. Cheguei do nada, de repente chega lá, né? Não, ele falou, se ele continuar pecando, não adianta ele fazer as coisas. Que ele vai recair. Se ele continuar pecando, se ele continuar errando. Aí eu falei, foi isso que você... Eu falei, não, eu falei isso mesmo. Se eu continuar errando, se eu continuar pecando, eu estou jogando pérolas aos porcos, o menino falou, o rapaz falou. Eu falei, não, mas é isso mesmo. Mas Deus não perdoa? O outro falou, eu falei, perdoa, desde que haja arrependimento. Ô, Léo, pessoal de Ibaté, tá chovendo aí, Léo, Ibaté? Aqui tá chovendo. Aí, não, mas eu acho que não é assim. O outro falou, não, eu falei, mas é assim. Porque não adianta a gente se esconder atrás da palavra, porque os olhos do Senhor vê todas as coisas. Então, eu entendi o que ele falou. Não adianta eu tá aqui fazendo essas coisas se eu continuar errando. Não vai adiantar nada. Vou recair, vou chutar o cachorro, vou pisar no rabo do gato, vou dar um safanão no papagaio. Falei, é isso mesmo. Então eu estou em pecado. Eu falei, isso mesmo, só que tem que arrepender. Né? Eu não estou falando que... Né, porque o Senhor falou que não é para pegar nada. O Senhor disse, sempre o Senhor fala, não leva nada, não pega nada. Mas se Acã tivesse procurado Josué e falado, ô Josué, foi mal aí, rapaz, viu os negócios da hora lá, né? Peguei para mim aí, o que você acha? O Josué mandou ele devolver, né? Josué mandou ele devolver. Mas ele escondeu. Então, quando você comete algum deslize, alguma transgressão, né? Porque pecar é transgredir. Se você comete alguma transgressão e você esconde isso, está em pecado, vai trazer um problema muito sério para você. Você não vai evoluir, não vai crescer. Por que tem gente, olha aqui, por que tem gente que não sai do lugar, cara? Não sai do lugar, não consegue vencer, não consegue evoluir. Eu sempre falo para nós aqui que tem duas situações. A situação do pecado, que nós erramos, e a situação que os outros jogam você no pecado, que você também joga você no erro, né? Não joga você dentro do poço. Também existe isso aí. Né? Então, olha aqui. Não importa a situação que você está passando. Se você tem que se arrepender, se arrependa. Né? Se você tem que se arrepender, arrependa enquanto dá tempo. Chegou aqui o Acã. Rapaz, o Acã pegou os negócios lá. Deus falou para Josué, se levanta. Amanhã você santifica todo mundo. Você vai ver aonde que está o erro. Vocês só perderam isso daí, a batalha, por causa do erro do outro lá. Que está escondido. Né? Está escondido lá no meio da tenda dele lá. E aí Josué chega nele, olha lá. Fizeram lá, e fazendo chegar à sua casa, homem por homem, foi tomado Acã. Então disse Josué a Acã, filho meu, me dá, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faz confissão perante ele, e declara-me agora, o que você fez, cara? O que você fez? Aí ele falou, aqui, pequei, fiz isso, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra. Não há nada escondido que não seja revelado. A palavra diz isso. Não há nada escondido que não seja revelado. Por isso tem que tomar cuidado. Viu? Tem que tomar muito cuidado. Não há nada escondido que não seja revelado. Como diz o outro aí, um dia a casa cai. Viu? Então, antes que a casa caia, procure Deus, procure o Senhor, se arrependa enquanto dá tempo. Arrependimento. Arrependimento todo dia. É bênção todo dia. Viu? Quando você se arrepende, o Senhor te abençoa. Ele quer te abençoar, Ele quer curar. Olha aqui, o Senhor quer curar
O Senhor quer restaurar. Ele quer mudar a sua vida, mas você precisa se arrepender. E não cometer mais o pecado. A Bíblia diz aqui. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Como naquele tempo, como que eles tiravam, né? Exterminavam o pecado. Hoje está mais fácil. É só chegar na presença de Deus. É só chegar junto a Jesus, junto a Deus, junto ao Espírito Santo. Você vai falar: foi mal. Pequei contra o céu. Pequei contra ti. Você lembra que Davi se arrependeu quando ele cometeu o pecado lá com Batseba? Pequei contra o céu. Pequei contra ti. Todo dia é dia de arrependimento. Todo dia é dia de arrependimento. Hoje, especificamente hoje, é dia. Não precisa sair contando para todo mundo também, não. Conta para Deus, conversa para Deus. Entra lá no seu quarto, fecha a porta lá e fala: Deus, é assim, 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 assim. Você vai ver como que as coisas vão fluir na sua vida. Tá bom? Como que as coisas vão começar a dar certo para você. Às vezes você está querendo, imaginando um monte de coisa. Talvez não é o que o Senhor tenha para você. Mas as coisas vão começar a dar certo. Tudo vai se encaixar. Conforme você vai se arrependendo diariamente. Entende? Perdoa diariamente. Arrepende diariamente. Deus vai te abençoar. Tá bom? Fica com Jesus. Que você tenha uma manhã de muita paz, muita alegria na presença de Deus, né? Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Confia no Senhor, viu? Confia nele, porque ele olha para você. Tá bom? Ele olha para você nessa manhã de sexta-feira e ele quer te abençoar. Só isso, pensa nisso. Talvez você está enfermo em cima de uma cama aí, ele quer te abençoar. Talvez você já desistiu de tudo, não importa. Ele quer te abençoar. Não faz que nem a cama, escondeu esse negócio, não. Vai diante do Senhor e fala para ele: olha, é assim, assim, assim. Não fica pensando: mas também Deus é Deus, ele sabe de tudo. Não, Deus não, ele quer que você fale para ele. Fica com Jesus. Bom dia, meu amigo pastor Judson de Oliveira, coração do Pai. Olha, presta atenção aí, ó. Eu pedi ao Pai para conhecer seu coração, e para minha surpresa ele disse sim. Fica com Deus, boa sexta-feira, até mais. Eu pedi ao Pai para conhecer seu coração,